Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que trabalhemos um texto de João 20, 22, no qual ele conta, pela madrugada, o texto chama-se Abre a Porta. Ele conta que pela madrugada, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao local em que Jesus havia sido sepultado e, assustada, vê a pedra que vedava o túmulo que havia sido removida. Volta, vai ter com Pedro, conta o que vira. Ele chama os discípulos, se encaminham para o local, notando inclusive que os lençóis estavam pelo chão e o sepulcro vazio. Tornam apressados ao vilarejo e, com medo das autoridades, fecham-se ali no local em que normalmente costumavam se reunir. E a volta. Ando, abaixa-se e, olhando dentro do sepulcro, vê dois homens. Na realidade, eram dois espíritos sentados, um na cabeceira, outro nos pés, no local em que Jesus fora colocado. Eles se dirigem a ela perguntando: Mulher, por que choras? Levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. E assim falando, ela volta-se para o lado e vê um homem. Era Jesus. Ela, porém, não o reconhece e, supondo ser o jardineiro, pergunta: Senhor, para onde levaste o corpo? E o homem simplesmente fala. Imediatamente ela o reconhece e diz em hebraico, como era o costume entre eles: Uni, quer dizer mestre. Ela quer aproximar-se e ele diz: Não me detenhas, porque ainda não subi ao meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e conta-lhes o que aconteceu. Ela assim o faz, volta, mas os apóstolos não lhe deram atenção. Ao cair da noite, estando os discípulos ainda trancados com medo dos judeus, Jesus surge no meio deles, deseja-lhes paz, mostra os sinais dos cravos que conserva nas mãos, a cicatriz ao lado do corpo, e os discípulos então o reconhecem. E Jesus então Jesus então diz: receber o Santo Espírito. Após essa passagem interessante, qual o simbolismo oculto? Vejamos a ordem dos fatos. Maria viu, avisou, voltou ao local. Os discípulos foram, viram, se calaram, fecharam-se com medo. Era noite, portas fechadas, Jesus se apresenta materializado, isto é, uma gênere, modalidade de aparição tangível, no qual o espírito, com conhecimento e por ação da sua vontade, estabelece uma modificação molecular tal que o torna momentaneamente visível. Sombras da noite. Os discípulos sem Jesus se achavam perdidos, sem saber o que fazer. Portas fechadas. Símbolo representando cada um que, mesmo que sabendo que Jesus é o caminho, não dá atenção. Era o primeiro dia da semana, significando que quando Jesus é aceito, há começo de um novo tempo para o ser. Jesus aparece no meio da sala representando luz, uma vez que tudo se clareia na vida quando o homem o aceita. Por duas vezes ele diz: a paz seja convosco, representando que quem o seguir estará sempre em missão, na qual a paz deve ser a constituinte do seu mundo íntimo, uma vez que ela se expande
é a primeira condição para que o outro se abra para ele. Jesus se identifica, ensinando que se deve avaliar a qualidade do Espírito que se apresenta enquanto fala. Eu vos envio assim como o Pai me enviou. Fala da responsabilidade de quem o conhece e se dispõe a seguir. Aí a gente pergunta: o que nós temos hoje com esse tema? Que esse passado é trazido às nossas reflexões. Quais as analogias? Nós vamos ver que hoje, tal como ontem, a grande maioria se encontra com as portas trancadas no grupo do comunitário mediúnico, religioso, profissional, do lar, fechado, circunscrito ao conhecido. Não há portas abertas para que qualquer lugar, quem quer que seja, vendo vivências do amor, descubra ou queira conhecer. Abre a porta. O imperativo deixa claro que a cada um que desejar se elevar, cabe a obrigação de, à custa de esforços pessoais, romper os envoltórios inferiores que ocultam as sombras. Abre a porta. Tudo quanto rodeia, surge, aparece, traz consigo convites, caminho para que seja superado. Portanto, ninguém poderá fazer o que quer que seja se a porta da decisão tem que ser aberta de dentro para fora. Cada um que se dispuser a estar com Jesus tem que tornar-se esse modelo no exemplo do viver cristão. O texto de João permanece real, atuante, convidando a que se forme uma compreensão nova da existência dos dias que estão sendo dados a experienciar no corpo físico como oportunidade para a formação de uma consciência superior. Abre a porta, isto é, esteja atento para diminuir, romper com as inferioridades, incorporando em cada realização hábitos novos, perseverando na renovação constante em Jesus, pois aí estará se reconstruindo como espírito que cada um de nós é. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio, pedindo à Mãe querida que nos abençoe. Guarde.